Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, do Kabengele Munanga. Essa vai ser a segunda recomendação que eu trago para vocês aqui no nosso quadro Vira-Latas Letrados, que é onde eu recomendo leituras muito importantes para vocês sobre a nossa conversa de mestiçagem. Gente, esse livro do Kabengele é uma relíquia. Vocês precisam ler. Né? Então, muitas pessoas interpretam o livro, né, de uma forma a anular a identidade mestiça, mas isso não é uma verdade. Por quê? Porque os 2 primeiros capítulos do livro, ele passa falando sobre como a pessoa mestiça foi vista perante as sociedades. E no primeiro capítulo ele vai falar sobre esse conceito mundialmente, é muito rico. No segundo ele vai falar sobre esse conceito no Brasil e também é muito rico. Por quê? Porque a gente consegue enxergar a diferenciação que era feita das pessoas mestiças para as pessoas puras, bem entre aspas, né? E quando a gente olha para isso, traz muitas elucidações sobre qual foi o lugar do mestiço no mundo com a ascensão dos pensamentos racistas na época colonial, neocolonial. Então traz essas percepções para nossa consciência, quanto para a história brasileira, né? O que os autores que defendiam teorias eugenistas estavam falando sobre pessoas mistas. E é muito impactante perceber. Inclusive, é nesse livro que é dito que as pessoas mistas eram vistas como piores, né, do que pretos e do que indígenas, porque representariam uma degeneração da raça humana. Então, ler isso para nós, pessoas mistas, principalmente nós ambíguos, né, é muito importante. E aí, no final do livro, eu dando aqui spoilers... E aí, gente, no final do livro, ele traz essa discussão que eu falei pra vocês no episódio anterior que eu ia trazer sobre diferenciar a identidade nacional da identidade negra e afro-brasileira. Por quê? Porque o mestiço, ele começou a ser utilizado em algum momento para defender teorias de democracia racial. Então, no Brasil não tem racismo, porque é todo mundo mestiço. Essa é uma das teorias mentiras, né? Não é nem teoria, é da mentira que foi contada. E outra mentira é que muitas pessoas negras e pretas começaram a usar do artifício do ser mestiço para se desconectar da sua matriz africana, da sua origem africana, da sua conexão com a África e com seus ancestrais antepassados pretos, né? Então, no passado, a gente tinha pessoas mestiças que não têm o fenótipo ambíguo, assim como eu tenho, né? Então, vou colocar a foto da minha mãe. Eu sempre uso a minha mãe de exemplo, né? Minha mãe é uma mulher mestiça, mas ela não tem fenótipo ambíguo. Ela é preta, ela é uma mulher preta, negra. Ela nasceu de uma união interracial, mas ela nasceu negra. E ela tem, inclusive, uma irmã parda, que é a minha tia, né? Que nasceu parda. Nasceu com um fenótipo mais ambíguo, com a pele mais branca, cabelo crespo, enfim. Né? E muitas pessoas com o fenótipo da minha mamãe falavam: não sou negro, sou mulato, sou mestiço, sou qualquer coisa, porque negro não quero ser, não quero isso, não fala isso de mim, não... Por causa do racismo, né, gente? O racismo estrutural fez uma lavagem cerebral muito grande nas pessoas pretas aqui, e as teorias de embranquecimento também. Então conseguiram convencer a nossa população racializada de que realmente ser preto ou ser indígena é uma coisa ruim, era uma coisa ruim. Então nós usamos por décadas desse artifício da mestiçagem para negar a origem negra, né? Então ele faz algumas sugestões. Em momento nenhum no livro ele vira e fala: então todo pardo é negro. Muitas pessoas ativistas engajadas nas causas negras usam esse livro para falar, né, que o pardo é negro, o pardo é preto, porque olha o que o Munanga falou, olha o que tá nesse livro. E realmente nós temos uma parcela da população que se autodeclara parda, não é ambígua, né, e que deveria estar se autodeclarando como preta, não deveria negar a sua origem, a sua matriz e o que a sua própria aparência conta, a história que a aparência conta. Mas isso não resume toda a categoria de pessoas pardas mestiças, né? Nós temos experiências mais ambíguas que as pessoas podem se sentir mais contempladas ao se autodeclarar como mistas, como mestiças, e não negar as origens africanas e também não negar as origens brancas, porque são parte da realidade, por mais que seja uma realidade dura, né? Uma realidade, um passado de miscigenação que foi pautado em racismo. Uma outra coisa importante a se pontuar sobre esse livro, que eu sempre trago aqui no meu trabalho, né? De que nós, com identidade mestiça, que queremos se autodeclarar como pardos, não é porque não existe brancos no Brasil, somos a etnia brasileira.
Isso é um mito e eu falei disso no vídeo anterior. Eu tenho outros vídeos aqui na página em que eu falo sobre essa questão. Quando a gente fala de identidade mestiça, a gente tem que ter muito cuidado, tem que estar muito bem estudado para não reproduzir, né, essas mentalidades que dizem que é uma etnia brasileira, todo mundo é mestiço. É muito importante isso. Outra coisa muito importante a se pontuar sobre esse livro é que nós temos um autor preto, indiscutivelmente preto, em 1999, falando sobre o mestiço. Né? Então, algumas pessoas já comentaram nas minhas publicações: você devia ler esse livro. Eu já li esse livro. Né? Por quê? Porque a partir dessas leituras a gente vai criando novas conclusões, não desclassificando nada do que o Munanga falou, até porque eu concordo muito com tudo que é trazido nesse livro. Eu só trago novas conclusões, novas ideias do meu lugar de fala, né, de pessoa mestiça ambígua, uma pessoa multirracial que está numa fronteira identitária e que está pensando novas coisas. Mas esse livro, ele é muito, muito, muito importante para nossa discussão. Leiam o livro inteiro, sabe? Não fiquem só na discussão de Instagram, no Twitter. Leiam, tá bom, gente? E ativem as notificações do meu Instagram, que toda semana eu vou estar trazendo recomendações de leituras para vocês, tá bom? Beijo!